Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos então para mais um vídeo aí da nossa série Sua Dose Semanal de Análise On-Chain. E o tema de hoje está bem explícito, né? E aí, será que chegamos no fundo do poço ou temos margem, né? Bom, os últimos dias aí foram bem complicados aí dentro do mercado cripto, né? Quedas absurdas aí dentro do Bitcoin, né? Em curto espaço de tempo. Fazia muito tempo que a gente não via esses movimentos tão voláteis assim no ativo, né? E bom, separei alguns dados aqui para a gente trabalhar, para a gente ir trocando essa ideia e vendo o que está acontecendo, sendo bem específico aqui, on-chain dentro do mercado, tá? E antes da gente começar, não se esqueçam, por favor, de deixar o seu like, se inscrever nesse canal, lembrando que eu tenho a meta de bater 1000 inscritos nesse canal até o final do ano, então me ajude com essa meta aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos aí, que eu acho que é um conteúdo muito importante, principalmente, né, no momento que estamos vivendo aí dentro do mercado cripto. Fechou? Então, sem muitas delongas, vamos para o que interessa, tá? Como de costume, começando aqui para os nossos queridos ETFs spot de Bitcoin, que estão aí, né, realmente sofrendo, tá? Quando a gente pega aqui no diário, a gente teve ali uma sequência de 3 dias positivos, né, com uma margem até que interessante ali, falando ali do dia 6 de fevereiro com um pouco mais de 371 milhões de dólares em fluxo positivo, porém ali foi no dia 11 e dia 12 aí que a parada já, né, inverteu de novo, né? E quando a gente pega aqui no mensal, a gente já está com quase 700 milhões de dólares em saídas, tá? Muito louco isso, porque a gente está se encaminhando para mais um mês no negativo. Claro, a gente ainda não chegou, estamos próximos aí da metade do mês, né? Tô gravando esse vídeo no dia 13 de fevereiro, mas, né, a parada tem que acontecer, o jogo tem que virar aí, a gente tem que começar a ter catalisadores interessantes para que a gente quebre essa sequência, né? Lembrando que a gente está com 3 meses aí negativos já fixo, né? Isso nunca aconteceu na história dos ETFs, né? Indo para o quarto, então, nem se fala, né? E é muito louco, né? Porque se realmente estivermos em um período de bear ou um mini bear, digamos assim, seria a primeira vez que os ETFs passariam por isso, né? Então a gente não tem histórico disso, né? Lembrando que os ETFs foram lançados entre o dia 10 e dia 11 de janeiro de 2024. A gente estava praticamente aí entrando no bull, né, digamos assim. A gente tinha saído do bull ali, saindo de um bear ali em 2023, meio que lateralização, o Bitcoin subindo, e 2024 foi ali o ano que a gente meio que entrou no bull mesmo para valer, né? Então seria a primeira vez aí dos ETFs, né, num bear market. E seria bem interessante a gente ver o comportamento deles, porque a gente sabe que os ETFs hoje são os principais vetores de entrada dentro do Bitcoin, né? O principal fluxo de dinheiro está vindo dos ETFs, tá? Então é bem interessante a gente acompanhar essa demanda. Dos outros ETFs aqui, sem muitas mudanças também, tá? O Ethereum aqui segue acompanhando também o Bitcoin, também com mais um mês no negativo, tá? Já passamos aí, estamos próximos ali de ultrapassar o mês de janeiro, tá? Lembrando que a gente tem o fechamento do dia de hoje, sexta-feira, que ainda não aconteceu, né? E também não tivemos ainda o fechamento, não, já tivemos o fechamento do dia de ontem sim, perfeito, tá? ETFs de Solana aqui, que tem me chamado a atenção, continuam indo na contramão do mercado, tá? Com fluxos relativamente pequenos, né? Mas continuam indo na contramão do mercado. Isso é bacana, né? Estão aqui, por mais de todas as pioras aí do mercado, estão aí com um leve fluxo positivo no mensal, tá? Com cerca de 2,6 milhões de dólares aí, tá bom? Indo aqui para o fator derivativos, isso realmente é muito louco, né? Porque desde quando eu me entendo como analista aí on-chain aí dentro do mercado, eu nunca vi esse gráfico, né, esse indicador assim, né? Tivemos aqui no dia 29 ali, né, aquele big crash, né, onde tivemos inúmeras posições ali, bilhões e milhões de dólares em posições em long liquidadas, né? Tivemos depois ali mais uma decrescente ali no dia 4, mais um evento de liquidação no dia 4, né? E o mercado chegou a sair de 24 bilhões ali no dia 4, né, em posições em long alavancada, chegando ali a 2 bilhões. 2 bilhões, tá? Eu nunca vi o número de posições alavancadas tão baixo assim, tá? Comparado aqui ao mercado. E quando a gente pega o total, lembrando que eu estou num time frame maior aqui de 3 meses, tá? Para a gente ter uma visão melhor, hoje a gente encontra cerca de 8 bilhões de dólares em posições em long, contra, tá? 108 bilhões de dólares em posições em short. Então é mais de 10 vezes em posições em short aí, alavancadas, tá? Mais de 11, 12 vezes aí alavancadas em posições em short contra posições em long, tá? Não é à toa que quando a gente pega as zonas de liquidez aqui para baixo, ou seja, dos players em long, não tem basicamente nada. Nada para buscar, entendeu? Então foi realmente, os longs sofreram demais aí esse ano, tem sofrido demais esse ano, tá? Quando a gente pega aqui as principais zonas de acumulação, pelo menos pegando um time frame aqui de 3 meses,
Cara, zonas interessantes mesmo com bom capital, a gente pega aqui acima de 1 bi pelo menos, 86 mil dólares, tá? Aí aqui começa a aparecer uma concentração bem interessante, 91 mil dólares aqui acima, ó. É uma concentração interessante. E aqui a maior concentração hoje segue na casa ali dos 98 mil dólares, com quase 3 bilhões de dólares ali. O problema é que a gente está muito longe disso, né? A gente está muito longe, né, dessas posições. O interessante seria que a gente tivesse ali posições mais perto aqui, né, do preço que a gente está, para que a gente conseguisse fazer aquele movimento stiling, liquidando, liquidando, liquidando e subindo até a gente se aproximar de lá. Tá? Então é algo bem complicado, né? Porque por mais que a gente não tenha muita coisa para baixo, a gente também não tem muita coisa para cima até zonas ali perto dos 85, 86 mil dólares, né? Então realmente é um ponto assim complicado. Se fosse para depender do mercado de derivativos para a gente subir com movimentos de short squeeze, tá difícil, tá? Porque no curto prazo não tem isso aí acontecendo, tá? Seguindo aqui, né? Falando um pouquinho também do Open Interest, cara, é bem bizarro como isso reflete no Open Interest, que é o número de contratos futuros abertos no Bitcoin. A gente percebe como o mercado tem passado por um processo de desalavancagem, tá? Cara, do dia 30 de janeiro a gente estava com cerca de 60 bilhões de dólares em posições alavancadas aí, tá? Hoje, dia 3, aí a gente está com 44 bi, ou seja, né, quase 20 bilhões aí sendo expurgados do mercado aí, boa parte dessas posições em long, como a gente costuma ver, né? A gente hoje, se a gente fosse comparar, a gente está nos mesmos níveis ali desde meados de novembro de 2024. Novembro de 2024. E foi bem próximo ali quando a gente teve ali o rally de alta que o Bitcoin foi lá e bateu 100k pela primeira vez, né? Então realmente o mercado desalavancou fortemente, tá? E aqui começa a parada a ficar interessante, tá? Quando a gente pega o Realized Profit and the Loss, né, lucro realizado e prejuízo realizado em bitcoins, a gente percebe aqui que em bitcoins já a gente teve ali em torno do dia 5 de fevereiro, né, que foi acho que o dia mais forte aí, a gente teve em torno de 30 mil unidades de bitcoin sendo liquidadas no prejuízo, né, sendo realizadas no prejuízo, tá? E esse nível era um nível que não era visto desde meados de março de 2023, tá? Basicamente, quando a gente começou a engatar nosso bull, a da saída de bear para bull, tá? Ou seja, dá para dizer que a gente teve a maior realização de prejuízo desse ciclo, tá? Em Bitcoin, tá? Em Bitcoin porque quando a gente pega em dólares, olha isso daqui, é mais bizarro ainda, tá? A gente teve em torno de 2 bilhões de dólares realizados no prejuízo no dia 6. E foi a maior realização de prejuízo do mercado, tá? Maior realização de prejuízo da história do mercado. Tá pegando pelo menos até ali 2019, que é o time frame que esse gráfico mostra, tá? Então, assim, isso, claro, é um movimento absurdo, mas me traz ali um entendimento que talvez possa ter sido um último movimento de capitulação final, tá? Porque realmente foi muita grana tirada de jogo ali, entendeu? Então eu acho que assim, não tô falando que não, a gente não vai ter mais quedas, mas eu não acredito, pelo menos minha leitura olhando para esse indicador é que não seja, nós não tenhamos mais quedas tão bruscas assim. Talvez a gente tenha mais quedas, mas num processo mais de degradê, digamos assim, né? Quedas caindo ali e tudo mais. Não essas quedas bruscas iguais a gente teve aqui. Se a gente pega do dia 14 de janeiro até o dia atual, a gente tá falando aí de um mês, vai, 30 dias aí. A gente precisa de 96 mil dólares para atuar 66 mil dólares, cara. No Bitcoin. Isso é muita coisa. É absurdo. Entendeu? É muita coisa. Então, assim, isso eu vejo com olhos bons, tá? Olhos bons. Se isso daqui não foi uma capitulação final, cara, olha, seria muito louco a gente ver um movimento maior do que esse em dólares, tá? Mas enfim, seguimos aí, tá? Quando a gente pega aqui as principais zonas né, de esportes aí resistentes, eu acho que não é interessante nem a gente olhar para esse gráfico, é mais interessante a gente olhar para esse gráfico aqui. A gente percebe que, né, no dia 6 ali na queda ali, quando ele bateu 60k ali, 61 mil dólares ali quase, a gente chegou muito perto ali da média móvel de 200 semanas, tá? Que é, vamos supor assim, uma das últimas médias ali que seriam o nosso suporte de mercado, tá? Ela só tá abaixo, ela só tá acima, né, da média móvel ali, que seria o realized price do mercado, tá? O preço médio do mercado como um todo, com os ruídos em si, tá? Que tá na faixa dos 55 mil dólares. Esse é o preço médio do mercado como um todo, tá? Então, assim, é ficar de olho. A gente saiu bem dela aqui, mas pra gente voltar acima do True Remain ali, que eu sempre tenho comentado dessa média, né? Tá longe, tá? True Remain hoje tá na faixa dos 79
mil dólares, né? Caiu, fazia tempo que não caía, ficou oscilando entre 80 e 81, mas estamos bem longe aí no atual patamar de preço, tá? E seria bem interessante se a gente voltasse acima do 3,5. Pode ver, ó. Uma média que respeita bastante ali, né? Respeitou bastante. Só na queda que a gente teve brusca ali no final do mês que aí o 3,5 foi de vala, tá? Eu até achei que poderia ser um falso rompimento, mas não. Foi de vala mesmo, tá? Nosso indicador aqui, o Investor Tool, até que a gente é o indicador que eu costumo falar que é um indicador que ele foi muito assertivo ali nos períodos de bear market, né? Como vocês podem ver, toda vez que o preço ficou abaixo dessa média móvel de 2 anos, foram períodos aí de bear market, né? Continuamos abaixo dessa média, tá? Continuamos abaixo dessa média. A média móvel hoje ela tá nos 86 mil dólares, tá? E a gente tá, não só estamos abaixo, como estamos longe dos 86 mil dólares, tá? Então, assim, também é algo complicado, tá? Talvez assim, por mais que a gente, sei lá, ele indique um bear esse indicador, talvez a gente possa lateralizar agora. Se a gente lateralizar nesse patamar que eu acho que talvez seja o mais provável, até porque a gente não tem muito movimentos ali para serem concluídos no setor de derivativos, que normalmente é o que traz a volatilidade do mercado, talvez o mais provável seja a gente ver uma lateralização, tá? Pelo menos é a leitura que eu vejo aqui. Se a gente lateralizar aqui pelo menos períodos, bom, teria mais tempo para a gente poder acumular, né? Mas o interessante em si é que a gente volte acima dessa média móvel, tá? Um ponto interessante também que me chamou a atenção foi que na queda, né, que a gente teve ali no dia 6, quando a gente pega o Google Trends, né, vocês veem, normalmente o Google Trends no Bitcoin ele dá picos em subidas, né? Quando o preço ali está em rallies de alta. E dessa vez foi diferente, né? Google Trends registrou ali na faixa dos quase 60 pontos, né? Foi isso? 52 pontos, tá? E era um patamar que não era visto desde o ciclo passado. Foi o maior pico de pesquisa do Bitcoin desse ciclo, tá? Então você vê, dessa vez a galera buscou o Bitcoin ali na desgraça, né? Quando o mercado tava no caos, né? O varejão, né? E isso pode até mesmo indicar também um movimento de capitulação, tá? Muita gente talvez ali pesquisando ali, né, o Bitcoin, o que está acontecendo, por que o Bitcoin está caindo e saindo fora do mercado, vendo aquelas manchetes, Bitcoin morreu e tudo mais, e saindo fora do mercado, tá? Então isso é muito curioso, né? Como as dinâmicas mudam. Normalmente o Google Trends, ele se tem picos, né, quando o mercado está subindo, até mesmo aqui, ó, o mercado começando a subir, Google Trends tendo pico, e aqui dessa vez foi diferente. O maior pico, na verdade, foi quando o Bitcoin mais caiu, né? Muito louco isso, né? E aqui pegando também, né, para a gente tentar ter uma noção de drawdowns aqui, né? Esse indicador ele mostra, né, o percentual de supply, né, no lucro, tá? Em cada ciclo aí que a gente teve, né? A gente pode pegar, né, o ciclo anterior aqui, né, o ciclo de 2015, a gente percebe que o drawdown ali, máximo ali no percentual de supply, né, de bitcoins de supply no lucro foi 58%, tá? Quando a gente pega o ciclo de 2008, né, foi 58% aqui. Foi um pouquinho acima, 59%. Dali em diante o mercado começa a ficar um pouco mais maduro, né? A gente teve picos aqui, mas se a gente pegasse o pico principal aqui de novembro de 2022, crash da FTX, menos 53%. Se não tivéssemos a quebradeira da FTX, seria aqui em março de 2020, que foi 48%, tá? Então vamos supor aqui, vamos tirar esse cisne negro da jogada. Vamos tirar o cisne negro da jogada, tá? Cisne negro da jogada, beleza. A gente teria aqui 48%, no máximo ali uns 50%, tá? E se a gente pegasse no atual patamar, a gente acabou de bater nesse dia 5, 6 de fevereiro, né? O maior drawdown aí, né, no percentual em lucro das moedas aí do mercado, que foi 46%. Então se a gente pega que estamos fazendo, né, topos ali ou fundos descendentes, digamos assim, nesse gráfico, acho que é a melhor maneira de ver isso, 59%, 53%, 46%, cara, de 53 para 46 seria uma média bem interessante, assim, plausível, para que se a gente chegasse ali, tivesse chegado no fundo do mercado. Não estou falando que chegamos, mas se a gente pegar o histórico dos últimos 3 ciclos, que seria aqui, 59, 53, 46, cara, talvez sim, talvez sim. Porque a gente sempre tem que ir entender que conforme o Bitcoin vai amadurecendo, o mercado ele tende a ficar menos volátil. Claro que eventos como esse do dia 6, do dia 5, continuam acontecendo, mas com bem menos comum de acontecer, né? Então, é algo que, cara, eu tenho pensado muito nisso. Não sei o que vocês acham nisso, tá?
Outro ponto interessante quando a gente pega esse indicador aqui, né, que ele mostra os retornos aqui semanais, mensais e de quarter aqui, né, ele acabou de bater na queda do dia 6 essa bolinha verde que significa processo de capitulação, tá? E detalhe, foi a primeira vez que aconteceu nesse ciclo. Primeira vez que aconteceu nesse ciclo, tá? Então, pela primeira vez esse indicador indicou capitulação de mercado, tá? Não é um indicador tão assertivo assim, né, mas assim, é um ponto curioso da gente se levar em consideração, tá? Quando a gente pega o nosso MVRV Z-Score, a gente vê que ele dá margem para mais quedas, tá? O Z-Score ele chegou a bater 0,26, mas em períodos de bear mesmo ali, né? Pegando aqui ali em julho, depois crash da FTX, ele fica no negativo. A gente não chegou a ficar um Z-Score no negativo, mas foi o menor nível que a gente atingiu nesse ciclo, tá? Aí é que tá. Será que veremos um Z-Score negativo nesse ciclo? Não sabemos, tá? Até porque esse ciclo é diferente de tudo que a gente já viveu dentro do mercado. Falando um pouquinho aqui de acumulação, né? Isso é um ponto positivo, tá? A gente percebe que cohorts, tá? De 1.000 bitcoins até acima de 100 mil bitcoin estão acumulando, estão verde aqui, ó. Pode ver, quanto está verde, está acumulando. E quanto mais escuro o verde, mais acumulando com vontade eles estão, tá? Hoje os que mais estão acumulando ali com convicção são players com bitcoins de 1k a 10k, tá? E de resto aqui continuam liquidando as suas posições, né? Aqui no de 10 a 1, a gente percebe que estão meio que na indecisão, tá? Mas o ponto importante é isso. Big players estão acumulando, estão aproveitando a queda, tá? Quando a gente pega aqui, né, falando um pouquinho de long term holders, a gente não veio muita coisa acontecendo, tá, deles. Meio que lateralizou e diminuiu um pouco aqui a pressão compradora dos players, tá? Não é isso que a gente quer ver, a gente quer ver esse gráfico escalando, tá? Igual escalou das últimas vezes. Mas só o fato da gente ter virado e eles, né, estão aí com net flow aí positivo, isso é bom, tá? Isso é bom. E aqui também outro ponto interessante, tá? Quando a gente pega os short term holders, o que me mostra também que a gente pode ter passado por um movimento de capitulação, o maior movimento de capitulação desse ciclo, tá? Quando a gente pega aqui short term holders, né, o supply and loss, cara, a gente atingiu aqui em torno de, deixa eu dar um zoom out aqui para ficar mais fácil, 5,5 milhões de unidades de Bitcoin no prejuízo na mão desses players. 5,5 de 5,6 no total. Então, cara, quase 99% aí. E quando a gente pega aqui, ó, foi o maior movimento de prejuízo na mão desses players desde meados de maio de 2018, cara. Então nunca esses players tiveram tantas moedas no prejuízo como eles tiveram agora nesse movimento que a gente teve do dia 6, tá? E isso me faz sim, né, entender que talvez possa ter sido um movimento forte ali de capitulação, tá? Não, como eu disse, não significa que não veremos mais quedas, mas a minha concepção, isso daqui tá com mais cara de possível lateralização agora, tá? E um ponto interessante aqui pra gente já ir caminhando pro final é quando a gente pega aqui o percentual de supply no lucro dos long term holders, tá? Long term holders também têm sofrido, né? Na queda do dia 6 eles chegaram em torno de 70%, né, do seu supply no lucro. Lembrando que em períodos eles ficaram basicamente desde 2024, né, tirando aqui essa queda de julho, com 100% do supply no lucro, tá? Só que quando a gente pega períodos de bear, a gente vê que a média de supply no lucro desses players é 55%, ó. E aqui fica até mais fácil da gente entender, ó, períodos de bear, tá vendo? Média de aqui, ó, 44, 46, aqui é até menos, tá, do que o outro indicador. Então isso mostra que a gente ainda tem margem, tá? Se a gente realmente for entrar num bear e seguir o histórico, lembrando que o que aconteceu no passado não significa que vai acontecer no futuro, a gente tem que ter uma leitura diferente para esse ciclo. Long term holders agora não são só players criptonativos, são players institucionais também, tá? Que tem uma maneira de pensamento diferente. Vocês têm que ficar ligados nisso daí, tá? Então, assim, tem margem? Tem. Mas será? Será? Entendeu? E aqui batemos all-time high também desse ciclo, né? Em percentual de moedas no prejuízo na mão desses players. 30%, né? 44%, 46%, né? 51%. E a gente percebe o mesmo padrão do que? De topos descendentes, tá? Quando a gente fala de moedas no prejuízo. Bear market de 2015, topo de 51%, tá? Fevereiro ali, aquele mini bear ali de 2019, 46%. 44% o topo em 22, tá?
30% o topo agora em 26. Claro, de 44 para 30% não seria um topo descendente plausível aqui comparando os últimos aqui que a gente teve dos últimos ciclos. Mas, como eu disse, o ativo ele tem ficado mais estável a cada ciclo, né? Então, enfim, é uma leitura que a gente tem que ter desse mercado, tá? E só saindo um pouco aí, né, do Bitcoin pra gente encerrando, cara, a gente tem visto também ali, a gente teve uma semana de recuperação nas altcoins aqui quando a gente pega nos últimos 7 dias, mas lembrando, as altcoins elas foram de vala no dia 6. Foi de vala, foi pré-sal total, né? Então a gente percebe que os que tiveram a melhor recuperação foi o setor de NFT, agentes de A, cross-chain, LRT, tá? Quando a gente pega aqui no Mint Share aqui a questão de atenção, L1 aqui com 31%, tá? Subiu bastante a atenção para L1, tá? Derivativos com 4.9, stablecoins com 4.8, pré-token com 4.4 e CryptoStocks com 4%. CryptoStocks aí ganhando de L2, de DeFi, de SEX, de NFT, de Privacy, tá? E isso eu sempre dou essa margem aqui para CryptoStocks, por quê? Por quê? Tá? Porque, cara, CryptoStocks é o mercado tradicional pegando o capital da gente, é basicamente isso, né? 2021, o ciclo de 2021 era nós que íamos lá no mercado tradicional de risco das ações, digamos assim, e trazíamos capital deles para cá. E agora, com a tokenização de ativos, a gente está vendo o inverso. O mercado tradicional vindo aqui, pegando o capital de cripto, né, criptonativo, e trazendo para eles, através da tokenização. Isso é muito louco, né? Então é isso, galera. Essa foi a nossa dose semanal aí, né? Uma dose um pouquinho mais rápida, mas eu acho que clareou bastante a mente de vocês, tá? Não esquece, galera, de deixar um like, comentar aqui, pô, compartilhar esse vídeo aí que me ajuda bastante, tá? Dá uma olhadinha na descrição aqui, tem algumas questões bem legais para vocês. E nos vemos na semana que vem. Tamo junto e valeu!